Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nossa aula 22, o tema, divisão de frações. Bom, divisão de frações, certo? Só que nós vamos começar introduzindo através do todo referência. O que é isso? Vamos utilizar aqueles quadrinhos bonitinhos para vocês entenderem bem entendido. As últimas aulas foram multiplicação, adição e subtração, falta só a divisão. Bom, primeiramente, vamos retomar o significado de divisão. Ela pode ser interpretada de duas maneiras. Primeiro, repartição. Vamos pegar o exemplo 10 dividido por 2. Repartição. O que é isso? Eu tenho 10 e divido em duas partes iguais, ok? Então, estou repartindo uma parte, outra parte. Nesse caso, como eu já falei, repartição. Segundo, ela pode ser entendida como uma medição. Como assim? Quanto uma coisa cabe na outra. Por exemplo, usando 10 dividido por 2. Quantos dois, ou quantos grupos, ou quantas partes de 2 cabem em 10? Então, esses são os significados de divisão. No caso das frações, que é nosso primeiro, que nós vamos usar o todo referência, a gente vai usar esse segundo caso, usar a divisão como medição para tornar as coisas mais claras. Bom, vamos pensar o seguinte: 3/5 dividido por 2, ok? Colocando 3/5 aqui na forma de no quadrinho, eu tenho um todo referência que tem 5 partes, ou seja, está dividido em 5 partes. Se eu quero 3/5, eu peguei 3 partes. 3 partes de 5. Tá. Estou dividindo por um número inteiro. É só eu dividir em duas partes iguais isso daqui. É o que foi feito aqui, ó. Qual foi o nosso resultado? Eu quero metade da fração que eu tinha. Metade de 3/5, ó. Essa parte amarela, dividir em 2, metade disso é 3, de um total de quantos agora? 3 pedacinhos pequenos, de um total de 10, certo? Observem, o meu todo referência é o mesmo. A única coisa que mudou é a quantidade de repartições, em quantas vezes eu dividi ele, certo? Portanto, 3/5 dividido por 2, 3/10. Já sabem dividir fração por número inteiro. E se eu quiser dividir o inteiro por uma fração? Esse primeiro exemplo aqui está fácil. 2 dividido por meio. Quantas metades cabem no 2? Cada 2 metades formam um inteiro. Para formar 2 inteiros, vou precisar de mais 2 metades. Total, 4 metades. Tá. Fração dividido por fração. Nossa, professor, se complica demais. É simples, gente. Vocês vão ver que é muito fácil. Meio dividido por 1/3. O que isso significa? Quantas vezes 1/3 cabe em 1/2? Observem aqui, gente. A gente vai efetuar essa divisão utilizando um todo referência. Temos que utilizar um todo referência que
pode ser dividido pelos dois denominadores. Bom, uma dica para vocês saberem como fazer: multiplica os dois denominadores. 2 vezes 3, 6. Usa um todo referência separado em 6 partes. Depois, a gente vai montar as duas frações no todo referência, só que separados, ok? Eu até separei bonitinho, 1/2, dividi no meio. 1/3, dividi em 3 partes, peguei a primeira. Essa fração, eu peguei 3 partes de 6. Então ela é 3/6. E essa, 2 de 6. 2/6. Tá, vamos para a divisão. Pensa um pouquinho. Quantos amarelinhos cabem no azul? Quantos 1/3 cabem no meio? E como que fica em forma de fração? Ó, o amarelo cabe uma vez inteira, mais metade do amarelo. Como eu escrevo isso? Uma vez inteira mais metade. Em forma de fração eu escrevo 1/2 mais meio. 1/2 mais meio. Vocês já aprenderam a somar fração, por isso eu já coloquei o resultado direto aqui. 3/2. Vamos escrever isso tudo em forma de fração. Em frações equivalentes temos meio dividido por 1/3, 3/6, lembra? Dividido por 2/6, 2 de 6, que é igual. Vocês viram nas últimas aulas que a multiplicação faz direto, certo? A divisão também. A divisão também pode ser feita direto. Qual que é o problema? Vai haver casos que não dá para simplificar. Então a gente vai entender um algoritmo que permite fazer qualquer divisão de fração sem complicação. Então, ó, 3 dividido por 2, 3/2. 6 dividido por 6, 1. Aqui, ó, qualquer número dividido por 1 dá ele mesmo. Serve para frações. 3/2 dividido por 1, 3/2. Ok? Quero que vocês observem isso daqui e isso daqui. Ok? Tentem identificar algum padrão, alguma relação. Ok? A gente vai chegar nisso nas próximas aulas, mas já vai pensando. Outro exemplo. Vamos inverter agora. 1/3 dividido por 1/2. Já desenhei os dois aqui bonitinho. Bom, quantos 1/2 cabem em 1/3? E agora, ó, o amarelo cabe quantas vezes no azul? Nenhuma, certo? Como que a gente escreve isso então? E aí? Bom, apenas 2 quadradinhos dos 3 cabem lá dentro. Então eu escrevo, ó, só 2 cabem, então estou pegando 2 de 3. No caso, 2/3. Em frações, 1/3 dividido por 1/2, 2/6 dividido por 3/6. Tá. Mesma coisa, gente, ó. Divide direto. 2 dividido por 3, 2/3. 6 dividido por 6, 1.
Portanto, 2/3. Novamente, tentem observar isso daqui com o resultado final. Tentem identificar alguma relação, ok? Vocês já têm o anterior, esse e mais o próximo agora. Que a gente vai aqui para a lousa. Bom, como que eu faço isso aqui na prática? Vou fazer de vermelhinho para vocês. Como que eu faço essa divisão sem usar o todo referência? Dica: acha um múltiplo comum. Uma dica é: multiplica os dois, dá 10. Ok. Como que eu acho o número de cima? 10 é 2 vezes quanto? 2 vezes 5, certo? Portanto, faço a mesma coisa. 3 vezes 5, 15. 10 é 5 vezes quanto? 5 vezes 2. Portanto, faço a mesma coisa que o de cima. 17. Opa, de onde eu tirei 17, gente? Bom, 2. 2 vezes 1, 2. Gente, divide normal. 15 dividido por 2, não dá para divisão exata. Coloca em fração. 10 dividido por 10, 1. Qualquer número, seja fração, seja decimal, seja inteiro, natural ou irracional, como vocês vão aprender mais para frente, se eu divido ele por 1, dá a mesma coisa. Portanto, 15 sobre 2. Bom, esse exemplo aqui vai ficar difícil para vocês verem padrão. Mas fica aqui, ó. Tentem identificar uma relação disso daqui com isso daqui. Bom, gente, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Não é difícil. Primeiramente, a gente está tratando todo referência para que vocês enxerguem, para que vocês vejam como que acontece a divisão de frações. Frações geralmente representam partes quebradas de um total, pedaços de um total. Então, enxergando isso daqui, fica mais fácil. Tá, por que eu coloquei em denominadores iguais? Para enxergar que é muito mais fácil, como na adição e na subtração, você operar com partes do mesmo tamanho. Não fica aquela quebradinha assim, que você não sabe o que fazer, ok? Então, pessoal, tenham bons estudos em casa. Qualquer dúvida, consulta o tutor e até a próxima aula.